Olá, meus amores. Vamos à nossa aula de matemática, então. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gráficos, né? Os gráficos são usados para representar quantidades, né, de objetos, de coisas que nós queremos representar, tá? Diferenças de quantidades, tá? Então, aqui está dizendo o seguinte, ó, que na loja de calçado Pé Grande vende sapatos masculinos, femininos e infantis. O gerente levantou alguns dados sobre as vendas nos 4 primeiros meses do ano de 2020 e fez 2 gráficos. Então, observa aqui. Então, nós temos um gráfico aqui. Esse gráfico representa o quê? A quantidade de vendas, né, dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, né? Você viu assim que então começou aqui janeiro, primeiro ano, segundo, terceiro e quarto mês. E aqui são as quantidades correspondentes, né, às vendas. E esse outro gráfico aqui ele já é um pouquinho diferente, porque ele mostra o que então, ó, venda dos 4 primeiros meses, 2020, da loja Pé Grande. Só que na verdade aqui você pode ver que ele não mostra os números. Ele mostra representando o quê? Você consegue perceber qual foi o calçado que vendeu mais de acordo com a cor, né? Nós aqui não tá colorida a imagem, mas você consegue perceber aqui, olha lá, verde é o feminino. Então, onde que tá escrito verde? Ó, esse aqui que é a parte verde, né? Aí aqui o azul é o masculino e aqui é amarelo, né? Que é o infantil. Então você consegue perceber, você saber qual foi que vendeu mais, se foi masculino, se foi feminino, se foi infantil, de acordo com a representação das cores. E aqui então é por quantidade. Então se nós analisarmos aqui, olha lá, então o primeiro mês de janeiro foi vendido quantos sapatos, ó? Foram o quê? Vendidos o quê? 300, né? Calçados no caso, né? Depois fevereiro, olha lá, a gente percebe que de janeiro para fevereiro a venda aumentou ou diminuiu, crianças, ó. Se estava em 300, voltou para 200, então significa o quê? Que diminuiu, né? Aí depois em março, olha lá, março, que é o outro mês, a gente já vê que já aumentou novamente, então, ou seja, de acordo com o gráfico aqui, as vendas não só aumentaram, teve um mês que diminuiu também, né? Então, março aumentou, depois abril aumentou mais ainda, então, ou seja, no primeiro mês vendeu 300, no segundo mês, que foi fevereiro, olha lá, se você colocar a régua aqui, você consegue perceber certinho, olha lá, ó. Então, aqui nós temos, ó, aqui, ó, fevereiro foi o quê? Foi 300, olha lá. Melhor, janeiro foi 300, né? Fevereiro foi o quê? 200. Aí depois em março, olha lá, março, onde que tá aqui ó, o gráfico, olha lá, ó, 400. E depois abril o quê? 500, né? Então, você consegue perceber que esse gráfico representa a venda de calçados durante esses 4 meses, onde teve um quê? De um mês para o outro diminuiu e depois aumentou, né? Então, aqui pergunta assim, ó, em que mês a venda foi maior? Então, se você voltar lá e olhar, tá na cara, não tá? Qual foi o mês que vendeu mais, meus amores? Olha lá, foi o quê? O mês de abril, né? Podemos afirmar que as vendas só cresceram? Olha de novo lá, você pode falar que a venda só cresceu? Não, né? Por que não? A pessoa já falou, né? Olha lá, de janeiro para fevereiro diminuiu, né? Então aqui teve um mês que diminuiu, você vai colocar lá não, por quê? Porque de janeiro para fevereiro diminuiu, não aumentou o total de vendas, né? Aí depois a letra C, ó, quantos pares de sapato foram vendidos nesses 4 meses? Resolva em seu caderno, né? Então você vai colocar aqui, ó, você pode somar, você vai colocar aqui, ó, nos meses de que aparecem lá, né? Quanto que vendeu? Um mês vendeu 300, o outro 200, o outro 400, né? E o outro 500. Você vai colocar aqui, mas vai montar a continha lá no caderno bonitinho e resolver, tá? Qual foi o sapato mais vendido? Então, você consegue saber qual foi o sapato mais vendido onde? Que gráfico você consegue perceber? É nesse que você consegue saber qual foi o mais vendido? Não, né? Você consegue só nesse, ó. Aí você vai vir aqui. Então, você lembra que amarelo é infantil, o amarelo tá aqui. O azul é o masculino e o verde é o feminino. Então, qual foi o mais vendido? Olha lá. Olha quanto aqui, né? Foi o verde, né? O verde é o quê? Feminino, né? E o menos vendido? Qual foi o menos vendido? O menos vendido foi o quê? Foi o azul. O azul é o quê? Vai lá na tabelinha, você olha aqui o azul aqui e o azul aqui. O que é? Masculino. Quais o mês que a venda de sapatos foi menor? Quantos foram vendidos? Então, ou seja, aí você vai olhar onde? Nesse outro gráfico aqui. Qual foi o mês que foi menor a venda? Foi fevereiro, né? Quantos sapatos foram vendidos? Você vai voltar lá e colocar aqui bonitinho, tá? E depois aqui tá assim, ó, complete as cruzadinhas escrevendo por extenso o nome dos números. Esse aqui, crianças, ó,
Se não quiser escrever, montar cruzadinha, nem precisa montar cruzadinha, mas você vai copiar isso aqui no caderno, vai copiar isso aqui, ó. Numeral que corresponde a 5 dezenas de 3 unidades. Aí você vai escrever, que número que é? 53. Numeral que corresponde a uma dúzia, o que é? 12, não é para colocar o número, é para escrever. Numeral sucessor de 199. Quem que é sucessor? Vem depois, 200. Numeral que corresponde a uma centena e 2 dezenas, a mesma coisa, tá? E aqui depois, numeral que está entre 98 e 100. Numeral que está entre 299 e 301. Numeral, tá escrito errado, né? Tá escrito numeral. Numeral que é antecessor de 31. Quem que é antecessor de 31? 30, né? Crianças, quem quiser desenhar cruzadinho, desenha, fica bem bonitinho. Eu já vi na outra que a professora passou, achei bem legal, temos que desenhar e ficou perfeito. Lembrando que quando se fala horizontal, crianças, ó, horizontal escrever aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Numeral que corresponde a 5 dezenas de 3 unidades. Vai ser o quê? 53. Que número que é esse aqui, ó? Você vai escrever aqui, ó, 53. Tá certo? Desse jeito. Quando fala aqui o numeral, ó, numeral que está entre 98 e 100. Que número que é? Número 1. Onde que tá o número 1? Ó, aqui, ó, numeral que está entre 98 e 100. 99. É aqui você vai escrever, tá bom? Certinho, crianças? Então, vamos para cá agora, ó, continuando ainda com a nossa aula de matemática, trabalhando com multiplicação. Então, aqui, ó, para você resolver essas atividades dessa página, você vai usar sempre a multiplicação. Então, tá dizendo assim, ó, a figura abaixo representa uma embalagem utilizada para acomodar 3 bolas de tênis. Qual o total de bolas nas 4 embalagens? Você tem que contar? Você pode contar sim, mas se você fizer só assim, ó, 1, 2, 3. Aqui tem o quê? 1, 2, 3, 4. Se você fizer assim, 3 vezes 4 são 12. Conta lá para você ver se não vai dar o 12 aqui.